Então, pessoal, eu e Tereza conversando um pouco ontem e a gente fez uma inversão da ordem em relação aos PowerPoints que estão lá, tá? A gente vai falar hoje disso aí, como as derivadas aproximam coisas, tá? Que é essa hipótese que eu separei parte 1 e parte 2. Hoje a gente vai falar de extremos locais e crescimento e vai falar do teorema do valor médio também, que tem interpretação física, que é bem evidente, né? Eu acho que essa coisa de crescimento e crescimento tem muitas relações com a física e com a física do ensino médio, sobretudo cinemática, né? A gente aprende no ensino médio, aquelas coisas de M, R, essas siglas que não servem de nada. Exatamente. Decoro, beleza? Mas isso no ensino médio também é muito. Você aprende coisas de função de segundo grau, não sei o quê, em matemática e não dialoga muito com a física, como tudo, né? Então a gente vai falar disso aí primeiro, quer dizer, hoje a gente vai falar disso aí, e depois a gente vai, nas próximas aulas, nós vamos falar das propriedades básicas de derivada, que é uma coisa que também está lá, que é tipo regra da cadeia, aquelas propriedades operatórias, regra do produto, que a gente aprende em cálculo 1, mas em cálculo 1, em geral a gente aprende só como uma fórmula. Então a ideia aqui é dar outra visão sobre essas coisas. E a gente vai falar ainda, que na ordem que eu faço usualmente, isso é antes disso que eu estou falando. E a gente vai falar ainda de funções exponenciais e logarítmicas, tá? E trigonométricas um pouco também, né? Uma coisa importante sobre funções trigonométricas, que eu acho que só fica evidente quando a gente começa a entrar no cálculo, é porque nós usamos a unidade radiana, beleza? Tranquilo? Não sei se vocês já pensaram nisso. Mas enfim, isso vai ser nas próximas aulas. A gente resolveu inverter a ordem. Primeiro porque eu acho que essa aula é mais tranquila, tá? Do que as outras anteriores. E porque também isso aí a gente... as conexões com a física também são mais evidentes, eu acho. São mais... beleza? Então por isso. E aí, a gente vai falar sobre essas coisas, tá? Que a gente aprende em cálculo, né? Uma função tem um máximo, ou que essas frases são enunciadas de uma maneira meio imprecisa, né, na verdade. Uma função tem um máximo ou um mínimo local quando a derivada é zero. E a função é crescente quando a derivada é positiva, ela é crescente quando a derivada é negativa, beleza? Então a gente vai discutir essas questões de uma maneira um pouco mais crítica, no sentido de ver que isso aí é muito impreciso, muito informal, na verdade. Então a gente vai demonstrar algumas propriedades que têm a ver com essas afirmações. Beleza? A gente vai ver inclusive o que implica em que, todas essas questões. A derivada C0 implica ser máximo e mínimo, e vice-versa. Tranquilo, pessoal? Beleza? E fazendo relações com a física, certo? Bom, só que antes disso, voltando agora um pouco atrás, eu queria fazer com vocês uma revisão da definição de continuidade, tá? Da definição formal de continuidade limite, que a gente vai precisar usar em várias demonstrações. O pessoal do PEMAT já viu isso, tá? Mas aí vai ver de novo, acho que vocês vão gostar também. Simbolizar. Mas seria mais o pessoal da física que certamente não viu isso na graduação, assim, que a gente não vê isso assim em cálculo. E Paulo já fez análise 1, né? Você já viu isso também, beleza? Então vamos voltar um pouco atrás, falar um pouco de continuidade limite, depois a gente volta para isso aí, beleza? Então vamos lá.
vai falar resumidamente, assim, que é uma coisa que eu tenho dificuldade nesse filme. Então, pessoal, principalmente Érica e Paulo, porque essa discussão a gente já fez muito com eles semestre passado, mas vocês estão falando também, tá? Então, olha só, em cálculo 1, a gente, em geral, mas não sempre, né? A gente não vê a definição formal de continuidade, que é a definição com epsilon e deltas, tá? Que é o que eu vou enunciar aqui, que a gente vai precisar lidar com essa definição. E também a gente vê a ideia de continuidade, a ideia de limite, de uma forma um tanto simplificada, beleza? Então, por exemplo, tem frases, a gente falou muito sobre isso no mês passado, que são faladas para... Igual a gente falou na aula passada também, né? Que eu falei assim, fala-se que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então não é que essa frase seja falsa, não é que essa frase seja errada, o problema é como ela é colocada no cálculo 1. E a minha crítica a todas essas coisas é que elas são colocadas de uma maneira meio tecnicista. Elas são colocadas com uma intenção simplificadora, né? Assim, que é tipo, faz assim, não pensa muito. Elas são colocadas meio assim. Então essa que é a minha crítica. Não é uma crítica de falta de formalismo em cálculo 1. Eu acho que o cálculo 1 não é para ser formal mesmo. O cálculo 1 é para construir as coisas intuitivamente. Só que eu acho que as coisas são apresentadas muito tecnicamente, muito assim, faça aí e não pense muito. Concordo? A experiência de vocês foi assim? E a sua também? Assim, foi tudo assim. Sempre faz a conta, né? Poxa, por ter feito no noturno, ainda teve uma colher de chá no sentido de, poxa, a gente teve uma demonstração das propriedades que a gente utilizava, a gente passou por cima assim, pelo menos para ter uma noção já pensando, poxa, mais para frente se tiver análise, etc. Aqui acontece isso, e por isso que a gente vai fazer as contas desse jeito. Assim, relance, mas uma breve noção. Dá para você ficar no sol. Então, no noturno tem uma vantagem melhor, né, que é porque cálculo 1 é só derivada e cálculo 2 é só integral. Né? Eu acho que eu já falei isso na aula passada. Eu acho que tinha que ser assim sempre, em todos os cursos. Porque eu acho uma loucura uma pessoa vir no ensino médio e aprender isso derivado integral em 4 meses. Eu acho que você não consegue aprender muito além da técnica. Né? Assim. E eu acho que não é nem o tempo, porque as pessoas falam o tempo assim, são 6 horas semanais. Mas tem um tempo assim, semanal e tem um tempo de amadurecimento. Eu acho que isso é que falta, porque o semanal você pode até estudar em casa, faz problema. Você pode dar 20 horas semanais. Custa para cristalizar na cabeça. Né? Você pode dar um curso de 20 horas semanais, não é a mesma coisa que dá 20 horas e vários distribuídos em várias semanas. Então acho que essa que é a questão. Beleza, pessoal? Mas vamos lá, então eu vou escrever aqui a definição formal de derivada, beleza? Então, derivada de continuidade. E aí eu estava falando, tem algumas frases que a gente se fala para explicar as coisas, que tipo, não é bem assim. No caso da continuidade, uma delas é uma função é contínua se você traça o gráfico sem tirar o lápis do papel. Essa frase, isso é assim sob certas condições, tá? Então, eu acho que essa frase também era colocada de uma maneira muito displicente e ela pode induzir a uma visão equivocada, beleza? Essa que é a minha crítica, tá? Então eu vou escrever aqui a definição formal de continuidade e comentar algumas coisas sobre ela. Beleza, pessoal? Tá? Então vamos lá.
beleza? A função está, isso aqui quer dizer que a função está definida no subconjunto de R e tem contradomínio em R, beleza, pessoal? Tranquilo? Tem um subconjunto de R qualquer, tá? Em geral, no cálculo 1, a gente trabalha com funções cujo domínio é, em geral, um intervalo ou uma união de intervalos. Mas D pode ser qualquer subconjunto de R, tranquilo, pessoal? Sobretudo Paulo de R, tranquilo? Tá? Então, essa é a definição formal de continuidade. E eu quero falar resumidamente o que essa definição quer dizer. Tá legal? Beleza? Vamos dissecar um pouco ela. Tá? Bom, primeira observação que eu acho que é importante falar, em geral, não especificamente sobre essa definição, que é uma coisa que eu falo muito, pois o pessoal já ouviu eu falar muito isso. Danilo, ele está dando uma revisão de continuidade, tá? Isso. Uma coisa que eu falo muito, o pessoal já ouviu falar muito, que é assim, eu acho que a gente, na área de exatas, é formado com uma visão muito errada sobre como se produz ciência, tá? Que é assim, as definições formais não inventam as ideias. Parece que a gente é formado de uma maneira que parece que as ideias nascem com as definições. As ideias são anteriores às definições e as definições tentam capturar essa ideia formalmente. Assim. Matemática é muito assim, né? Parece que... Isso é 100% assim, mas os alunos, em geral, acham que é o contrário, né? Isso. E vem lá, a relatividade veio, né? Tipo, da observação. Então, eu acho que na física ainda mais, porque é uma ciência experimental. Exato. Matemática não tem essa parte empírica da mesma forma que a física, né? Assim, quer dizer, não é que a matemática seja descolada da empiria, tá? Mas na física, diferente da matemática, a empiria é um critério de validação. A matemática não, para a coisa ser verdade não importa a empiria. Assim. Mas em ambas as áreas, né, assim, eu acho que a gente acha isso porque ninguém diz que não é assim, por isso que eu gosto de dizer, entendeu? Que é assim, isso aqui, por exemplo, essa definição, isso aqui foi vários anos, as pessoas pensando. Então não é que isso inventou a ideia de continuidade. Quando essa definição foi escrita, em geral essa formulação é atribuída a Cauchy, né, que é no século XVII, sei lá. Quando essa definição foi escrita, já se sabia aquilo que se queria definir. Não é que isso inventou o conceito, a questão é, a gente tem uma ideia do que a gente quer definir, como é que a gente escreve essa ideia, como é que a gente traduz formalmente essa ideia. Beleza? Tranquilo? Então isso vale sempre em matemática. Acho que é importante marcar isso, certo, pessoal? E basicamente o que essa definição quer dizer? Eu vou fazer já um desenho ali para ilustrar. O que essa definição quer dizer? A definição quer dizer assim, em geral, vou fazer um desenho primeiro, peraí. Enquanto o Vitor faz um desenho, só um comentário que eu acho que é bem curioso. Isso na física a gente se refere muito à consistência interna de uma teoria, que é um pouco isso, né? Ela faz sentido e ela não tem furos formais. Só que isso é necessário, é uma condição necessária, mas não é o suficiente. Então, a mecânica clássica, ela é toda internamente consistente, não tem nenhum furo nas definições, no formalismo, mas ainda assim, ela não é válida em certos limites. Por causa da questão do experimento. Então, ela ser consistente por si só não garante que ela seja válida em todos os limites. E isso acho que é uma diferença grande da matemática, né? Claro. Exatamente. Matemática basta ser válida internamente, né? Não tem compromisso com a empiria. Beleza? Em física, sobretudo em física mais contemporânea, tem muitas ideias que você não consegue, são válidas matematicamente, tipo cordas, né? Assim, você não consegue verificar empiricamente. Ou pelo menos é muito difícil com a tecnologia atual. Assim. Beleza, pessoal? Vê se eu estou aparecendo aqui.
Tá. Tá. Então, olha só, vou desenhar um gráfico de função aqui. E o que essa definição quer dizer, assim, olhando junto com o gráfico? Ela quer dizer o seguinte, ela traduz a ideia de função contínua, que é, assim, se eu fosse falar isso em palavras, eu acho que é a ideia mais precisa, que é uma função contínua não pode rasgar o seu domínio, tranquilo? Certo? Só que às vezes o domínio já é desconexo, já é rasgado. Então, eu já vou dar um exemplo disso, aí não tem problema, mas ela não pode acrescentar rasgos, tá certo? Beleza? E de forma mais formal, isso quer dizer o seguinte, que eu chego, e é isso que exatamente está escrito nessa definição, que é o seguinte, eu posso chegar tão perto quanto eu queira dos valores de f de x0, tomando para isso, ou seja, eu posso chegar arbitrariamente próximo dos valores de f de x0, tomando para isso valores suficientemente próximos de x0, beleza? Então, esses dois advérbios são importantes. Arbitrariamente, suficientemente. Tranquilo? Beleza, pessoal? Em termos um pouco mais informais, essa frase que eu acabei de falar, eu posso ficar arbitrariamente próximo de f de x0, tomando para isso valores suficientemente próximos de x0. Beleza? Essa frase é a descrição em palavras mais próxima dessa definição aqui. Tranquilo? Está fazendo sentido? Paulo e Érica, sobretudo, tá? Porque eles já ouviram isso muitas vezes, mas vocês podem falar também. Certo, pessoal? Então, o que isso quer dizer? O que é o arbitrariamente e o suficientemente? Eles têm a ver nessa redação, nessa definição aí, respectivamente com o para todo e o existe. Tá legal? O para todo expressa uma ideia de ficar arbitrariamente próximo de alguma coisa. Ou, como muita gente se fala em matemática, tão próximo quanto se queira, beleza? Ou tão grande quanto se queira, né? Isso é a ideia do arbitrariamente, tranquilo? E o suficientemente é o existe, porque aí eu vou escolher um delta, tá legal? Então, o que isso quer dizer? Que eu vou desenhar, eu vou pegar um raio epsilon aqui em volta do f de x0, tá de boa? Certo? Tranquilo? Então, para esse raio epsilon, olha só, aqui eu tenho esse desenho que eu estou fazendo aqui, representa essa parte, tá? São os pontos no contradomínio da função, cuja distância até f de x0 é menor que a epsilon. Tranquilo? É ponto sobre 2 ali? Não, aqui eu estou colocando epsilon mesmo, tá? Porque isso aqui isso que x0 mais epsilon, x0 menos epsilon, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que f de x pertence ao intervalo f de x0 menos epsilon, f de x0 mais epsilon, beleza, Paulo? Certo? Ou seja, que a distância de f de x até f de x0 é menor que epsilon, tranquilo? Certo? Então eu posso ter uma distância para cima ou para baixo. Tá legal? Só aproveitando também a fala do Paulo, essa definição ela vale também no R2, por exemplo. Certo? No R2, em vez de módulo, isso aqui tudo seriam vetores. Tranquilo? Então aqui seria a norma de um vetor. Então essas coisas aqui seriam um disco. A distância menor que epsilon, fala. É só porque no caso do f de x0 ele está centrado ali no meio, então. Ah tá, porque eu achei que ele estava por cima e o f de x0. Não, mas aqui o meu desenho é horrível. Ah, então. O f de x0 está no meio. Eu achei que ele estava embaixo e o f de x em cima. Ele tá
Não, aqui, esse negócio que eu estou desenhando é o, Sim, é o raio. É o raio. É o raio. Sim. É porque eu desenho assim que é um intervalo aberto, tá? Sim. Tranquilo? Beleza? Os meus desenhos são horríveis, tá? Sempre. Mas tá dando, se não entender, vocês falam, tá? Tá de boa? Tá? Tem algum comentário, pessoal? Tá? Então, olha só. Então, o que eu estava dizendo? Eu escolho um epsilon aqui. Tá tranquilo? Certo? Então, eu desenhei um epsilon aqui. Escolhido esse epsilon, eu posso pegar, eu volto para cá, então eu posso encontrar um raio delta. Agora aqui é um raio delta, tá? Tranquilo? Então aqui eu vou ter delta de um lado e delta do outro. Tranquilo? Então esse intervalinho que está aqui representa os pontos cuja distância, os pontos x, cuja distância até x0 é menor do que delta. Tá beleza? Certo? Que é isso aqui, né? Então dizer isso aqui, ó, é a mesma coisa que dizer que x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego um raio epsilon aqui e para esse raio epsilon eu sou capaz de determinar um raio delta aqui, tal que todo mundo que está nesse intervalo, distância até x0 menor do que delta, é elevado, né, pela função, ou tem sua imagem dentro do intervalo de raio epsilon. Beleza? Ou seja, esse intervalinho aqui é elevado todo aqui dentro. Tá de boa isso? Certo? Então, por que está escrito ali? Para todo epsilon existe delta. É tipo assim, para cada epsilon eu consigo encontrar algum delta. Porque, tipo assim, para esse epsilon aqui, eu encontro um raio delta aqui, tranquilo? Aí, se eu diminuir esse epsilon pela metade, esse raio delta não vai mais servir para esse epsilon menor, concorda? Mas aí eu consigo, eu não vou desenhar que vai ficar uma zona, mas ver se está dando para acompanhar. Mas aí se eu diminuo esse epsilon aqui, eu consigo encontrar um novo delta, de tal maneira que isso vai acontecer de novo. Então é por isso que é para todo epsilon, ou posso pensar assim, para cada epsilon eu consigo um delta. Tranquilo? Tá? E por isso que eu disse, é para um valor de epsilon arbitrariamente pequeno. Tranquilo? Então eu posso diminuir arbitrariamente esse epsilon e sempre eu vou conseguir um delta que eu vou ter que diminuir também, eventualmente, de tal maneira que isso aqui vai acontecer, isso aqui vai ser levado aqui dentro. Tá de boa, pessoal? Certo? Vocês não veem isso no momento nenhum físico, né? Mais ou menos. Eu até ia aproveitar, assim, sem querer bagunçar muito o que você está falando, mas eu tinha anotado aqui para falar hoje um pouco de medida. Porque na matemática, não tem essa questão, né? X igual a 2 e acabou. Mas quando a gente vai falar de uma posição, X nunca é igual a 2 e acabou. X é igual a 2 mais ou menos a sua incerteza naquela medida. Isso tem tudo a ver com o que o Vitor está falando. Vou aproveitar até o desenho dele, só que eu gosto de coloridinho, então vou pegar um rosinho, um amarelinho aqui, vou dar a volta para ele fazer uma bagunça nesses campos. Então, são duas diferenças básicas, né? A primeira, né, quando você vai descrever uma quantidade, e aqui eu vou chamar, né, X de posição, então... Vou virar a câmera. Não, eu posso... Ah, tá. É porque eu não quero apagar o seu desenho porque eu vou usar ele. Né? Tá. Então, né, se eu estou falando de posição, né, eu estou falando de posição porque a gente falou muito, o Vitor falou muito de derivada e a gente vai falar de velocidade, né? Mas se x é uma posição, né, então 2, eu tenho que primeiro dizer 2 o quê? Né? Então, metros, então sempre tem que vir acompanhado de uma unidade, que na matemática não é uma necessidade. Que indica de que grandeza você está falando. De que grandeza você está falando, né? E uma incerteza que vem mais ou menos, sei lá, 0,2, e aí aqui eu já mudo, né?
2,0 mais ou menos 0,2 metros, né? Por quê? Né? Porque aqui, se a minha incerteza está aqui, eu não posso dizer que é 2 só, né? 2,0, 2,1. E o que é interessante que se relaciona com o que o Vicky falou ali, né, é que, por exemplo, se esse é um gráfico, né, por exemplo, da posição como função do tempo. Então, né, o meu tempo também vai ser 1,0 segundo, mais ou menos 0,1 segundo. Então, né, se eu tenho x como função do tempo e tenho uma incerteza de 0,1, que vai ser, né, esse delta que o Vicky colocou aqui, né, essa incerteza de 0,1, né, ele, porque x depende de ter dessa forma, né, com essa forma funcional, que vai variar de acordo, né, com o problema que a gente está tratando, então a incerteza de uma variável causa uma incerteza na outra variável, né? Então você tem que o seu x, né, é um dado x0 lá, mais ou menos o epsilon, né? Então essa coisa, essa incerteza numa grandeza causa a incerteza na outra grandeza. E isso tem várias implicações na física, né? Que você, idealmente, você gostaria de ter as medidas mais precisas possível, né? O que você gostaria, né, é fazer delta igual a zero. Infelizmente isso não está disponível para a gente. Até eu estou falando de tempo aqui, mas tempo é uma grandeza totalmente peculiar. Eu até anotei ali, que eu não vou saber repetir de cor, né, uma frase do Galileu com relação ao tempo. Porque todas as outras grandezas a gente entende que pode ir para frente, pode ir para trás, mas o tempo ele é muito peculiar nesse sentido, porque ele tem uma seta e depois, mais para frente, se viu que isso está relacionado até com a termodinâmica, né, que a entropia do universo sempre aumenta. Então o tempo é uma grandeza que ele é diferente de todas as outras e as formas de medir o tempo também ao longo dos anos foram aumentando, e, né, antes já bota uma coisa com água e vai vazando a água e cada tanto que desce é uma unidade de tempo. O próprio Galileu usou batimento cardíaco, que é péssimo, porque se você está mais sem ar, né, tá excitado, bate mais rápido. Aí relógio atômico, que é a frequência de emissão de átomos. Então, como medir o tempo bem? Mas a posição, a gente tem, né, na mecânica clássica, a princípio, você bota uma régua melhor, né? Quem já fez FISESP tem a régua milimetrada, tem a régua centimetrada, aí tem aquele vernier que cada 1 milímetro divide em vários, mas isso tem um limite que está fora da mecânica clássica. Na mecânica quântica a gente não pode medir com a precisão que quer, né? E a gente tem, é uma coisa que certamente aparece na matemática, que são grandezas canonicamente conjugadas, né? Então, assim, a posição e o momento linear são grandezas que são conjugadas. Se você mede um com precisão infinita, o outro você vai ter precisão zero e vice-versa. Então, o que você quer, na verdade, é ter esse equilíbrio aí das duas coisas. Mas essa parada aqui na questão, né, que eu vi aqui falando de continuidade, é porque esse conceito, né, de quanto o argumento da função varia, quanto isso vai fazer a própria função variar, isso tem uma implicação bem importante na física. Quando você, né, mede uma coisa e quer saber uma outra grandeza e a sua incerteza numa está relacionada com a incerteza, né, da sua função, né, da sua função resposta, seja posição, velocidade. Então essas coisas, né, apesar, né, da gente na física idealmente gostar de fazer a incerteza e a zero, a gente não consegue. Então a gente tem que ficar o tempo todo pensando, né, como o delta se relaciona com o epsilon. Vocês não precisam, né? Tomo o delta da zero e, né, na medida que eu consigo fazer o delta da zero, o epsilon vai a zero. E a gente não tem essa possibilidade, né? A gente está restrito pelo equipamento de medida que a gente está usando. E não é só o equipamento, né? Essa restrição pode ser conceitual também, dependendo do que você está medindo. Né? A física quântica ela é da natureza. Ela é da natureza das coisas, Beleza, pessoal? Eu interrompi, fiz bagunça aqui, mas... Não, eu gosto assim. Eu também. Pode interromper, sim. Beleza. E foi bom para eles também, porque eu vi isso aí de uma maneira nova também. Eu ia perguntar isso, cara, isso aí deu uma chegada na cabeça.
Deu o quê? Virou uma chavinha assim na cabeça. Com certeza. Porque essa relação que a gente tem com o Delta com o Epsilon é uma coisa que a gente discute muito, então a gente acaba eventualmente entendendo. Isso, legal. Mas a gente esquece a questão da relação funcional. Eu gostei disso. É uma. Assim, de um erro de um influenciou no outro. Influencia, Acho que é esse sentido. E assim, isso aí é uma função, né? F de x, F. Essa é uma função de x e y. Aí já tem derivadas variacionais e covariâncias, aí já complica bastante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Função de mais uma variável. Então, mas aqui a ideia que a função é contínua. Foi bacana essa coisa que a Tereza falou desse raio com uma incerteza, né? Então a função é contínua se você consegue uma dependência entre a incerteza de um com a incerteza do outro infinitamente, né? Na verdade é isso, a física está limitada, vamos falar assim, pelo instrumento, beleza? Tranquilo? Então aqui na matemática é como se a gente tivesse um instrumento de precisão infinita, que no mundo concreto não existe. Tipo assim, eu posso ir, por isso que é para todo o epsilon, um epsilon arbitrariamente pequeno. É como se eu tivesse um instrumento ideal que eu pudesse calibrar essa precisão infinitamente, ela vai ficar infinitamente pequena, certo? Que é uma coisa que no mundo concreto não existe, tranquilo, pessoal? Certo? Bom, aqui é porque a gente poderia até ser um conjunto fechado, mas não precisa, porque a gente quer, basicamente, o que essa definição quer dizer, né, em outras palavras também, é que os pontos, vamos colocar nos termos que a Tereza falou, essa incerteza daqui está relacionada com a incerteza aqui, tá? Em outras palavras, os pontos próximos de x0 são levados em pontos próximos de f de x0. Só que esse próximo é tão pequeno quanto se queira, então pode ser reduzido essa proximidade. Então, para falar de proximidade, você precisa, só basta um intervalo aberto, entendeu? É por isso. Você poderia até incluir as fronteiras, né, desse intervalo, mas você não ganharia nada com isso na definição. Porque o que interessa são os pontos que estão aqui fora, na vizinhança de x0 e de f de x0, entendeu? Eu tinha a mesma dúvida que ela, porque aberto e não fechado, assim, para mim tanto faz, meio que tanto faz, né? Mas aí já é a cabeça do físico que, bota, deixa pra lá, né? Mas é isso, poderia até ser fechado, só que você não ganharia nada com isso na definição. Você definiria a mesma coisa, entendeu? Porque o importante está no para todo, não existe, e tipo assim, os pontos que estão próximos, isso implica nisso, quer dizer que os pontos que estão próximos desse são levados em pontos próximos desse, beleza, pessoal? Certo? Aqui é legal, é mais que em geral tem alunos de física também fazendo, alunos de matemática, então isso que aconteceu agora é bacana, porque sempre as pessoas perguntam coisas que a gente na matemática não pensaria, entendeu? De outro ponto de vista, assim, né? Beleza? Mas fez sentido isso? Tranquilo? Então, olha só, pegando essa ideia de, como é que se diz? De precisão do instrumento, né? Novamente. Essa função aqui, ela poderia ter um salto aqui, beleza? Tranquilo? Nesse caso aí, a função seria descontínua, certo? Só que esse epsilon aqui não detectaria esse salto, concorda? Tranquilo? Porque isso aqui, para esse valor fixo de epsilon aqui, como está no desenho, esse salto aqui seria invisível. É como se eu estivesse usando uma lente para observar esse gráfico da função, que não enxerga que esse salto aqui é menor do que esse raio epsilon. Beleza? Tranquilo? Só que se eu pegar um epsilon menorzinho, menor que esse salto, aí ele já vai detectar esse salto. Beleza? Por isso que para a definição de continuidade, como uma definição abstrata, né, que isso nunca acontece no mundo físico, eu tenho que ser para todo epsilon. Quando eu digo para todo epsilon, é como se eu estivesse pegando um instrumento que eu posso calibrar a precisão dele infinitamente.
Então ele detecta, essa definição detecta qualquer interrupção, qualquer rasgo no gráfico, por menor que ele seja. Faz sentido isso? Sim, entendeu? Fez, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Alguma pergunta? Tá. Então agora eu quero, para terminar essa parte, eu queria fazer um comentário aqui, que a Tereza falou a questão da unidade, né? Assim, isso foi uma coisa que a gente discutiu um pouco também em análise 1, essa coisa das grandezas, certo? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque quando a gente trabalha, só para dar um exemplo do que eu estou falando, quando a gente trabalha, porque na matemática, né, assim como a Tereza falou, a gente sempre faz as contas com os números, certo? E muitas vezes a gente faz essas contas com os números e por conta, eu quero dizer desde conta aritmética até cálculo, tá? Quando a gente faz conta só com os números, a gente faz, na verdade, um movimento de abstração. O que quer dizer isso? A gente desconsidera a grandeza que aquele número está representando. Beleza? Tranquilo? Porque a matemática contemporânea, ela se constituiu assim. Tranquilo? Ela trabalha só com os números. E, em geral, ela não se preocupa, como a Tereza falou, em pensar que grandeza aquele número está representando. Certo? Porque, veja bem, quando você mede, essa é a ideia de medida, tá? Aí eu estou falando medir no sentido não empírico, tá? No sentido matemático. O que é medir? É comparar com uma unidade. Tranquilo? Quando eu tenho uma grandeza lá e eu fixo uma unidade, o ato de fixar essa unidade me permite abstrair, quer dizer, desconsiderar a natureza daquela grandeza. Tipo assim, beleza? Quando eu falo 5 metros e 5 quilos, é o mesmo número 5 que representa um no outro. Então tudo vira número, tá? Então na matemática se trabalha só com esses números, de forma abstrata. Só que eu acho que no ensino de matemática a gente perde muito com isso. Então eu defendo muito que no ensino de matemática a gente faça um movimento de recuperar esse vínculo, que é um movimento assim, de anti-abstração, sabe? De aproximar um pouco com a natureza das coisas que você está falando, certo? Por exemplo, quando a gente fala da operação de multiplicação, a gente fala da operação de multiplicação como uma operação só. Mas ela é uma operação só quando a gente olha para ela de forma abstrata, ou seja, só operando com os números. Tranquilo? Mas quando a gente recupera a natureza das grandezas, a operação de multiplicação, assim como a operação de divisão, tá? Ela é várias operações, basicamente de dois grupos. A gente tem operação de multiplicação que a gente chama de interior e exterior, tá? Então o interior é assim, quando você faz 3 vezes 5, certo? O resultado é 15. Mas isso pode ser, por exemplo, se a gente chamar de comprimento, isso pode ser 5 metros vezes 3, e o resultado é 15 metros, e aí esse 3 não é uma grandeza em si, é só um fator multiplicativo, tranquilo? Ou esse seria o significado interior. E o exterior é quando você faz 3 metros vezes 5 metros, o resultado é 15 metros quadrados. Então, quando você multiplica, ou você multiplica uma grandeza por um escalar, que é adimensional, que não é uma grandeza em si, e o resultado é uma grandeza de mesma natureza, de mesma espécie daquela que você operou, ou você multiplica duas grandezas e o resultado é de uma grandeza de outra natureza. Então, por exemplo, e divisão é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, comprimento por comprimento da área, ou comprimento por área da volume, né? Velocidade também, se você divide, né? Distância pelo tempo dá uma outra grandeza. Densidade, a mesma coisa. Então, quando você abstrai de que grandeza você está trabalhando, tudo vira uma conta, né? Mas eu acho que você perde muito
com isso, né? Sobretudo na educação básica. Acho que perde às vezes até o senso de concretude da coisa de não saber o que está calculando. E perde uma coisa que eu acho importante, que eu falo sempre para os alunos da física: tá lá um problema de mecânica, um corpo num plano inclinado, né, vai descer, tem problema clássico. Aí a pessoa olha o resultado final e não se questiona se aquele resultado final faz sentido, né? Que aquela conta, achou uma aceleração, né, 10 a 25, assim, é um número. Se você só olha para aquilo como um número, você não faz, essa aceleração é viável, ela é 20 vezes a aceleração da gravidade é razoável, né? Ou a velocidade é maior que a velocidade da luz, eu posso encontrar isso em um modelo. Então, assim, olhar para o número e pensar o que aquele número quer dizer. Olhar o resultado criticamente. Não faz uma, né, assim, e essa coisa de usar as unidades também, né? A força é a massa vezes a aceleração. Então, se você multiplica uma massa em quilograma por uma aceleração em metro por segundo ao quadrado, você vai achar uma força em newton. Aí você faz um monte de conta e multiplica lá as suas unidades e não acha newton por metro. Newton por metro nunca pode ser uma força. Uma força é newton. Então, né, conferir as unidades e conferir o valor da grandeza ajuda você a ter uma concretude. Faz sentido? Não faz sentido? E as pessoas não... É difícil fazer uma análise crítica, né? Eu já corrigi prova, era uma prova de eletro, o aluno achou lá um campo, sei lá, 10 a 15 volts por metro. Aí ele botou assim: eu sei que está errado. Eu dei, assim, não dei tudo, mas dei quase tudo, porque é bem importante fazer uma análise crítica, né? Eu errei na conta, mas eu sei que está errada essa conta, porque não podia ser isso. Então, o mais importante do que acertar a conta é a pessoa entender que não pode ser isso. Então, eu acho importante isso. E na educação básica, acho que é muito importante ter isso desde a educação básica. Na matemática, a gente não tem muito essa prática, né? Assim, até mesmo você faz uma conta, coisas que os alunos erram muito. Faz uma conta de divisão, aí você divide 100, não sei quanto, por 5, aí dá 5.000, entendeu? Os resultados assim. Pois é simples. O número não pode ser maior do que o número inicial se você está dividindo. Então, olhar criticamente. E a gente tem muito essa coisa do algoritmo, né, assim, do procedimento, de não olhar para ele. Certo, pessoal? Tranquilo? Algum comentário? Então, dentro do que vocês estão propondo, que você está falando da abordagem anti-abstrata, seria olhar mais para a grandeza e menos para a medida, talvez? Algo nesse sentido? Pode olhar para a medida, mas pelo menos, de vez em quando, fazer um exercício de recuperar a grandeza. Porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade precisa sobre isso no 6º ano, por exemplo, quando eu vou falar da ideia de área. Porque, assim, dá pra gente fazer coisas legais no sentido de levar coisas, mas quando você vai falar sobre área para eles, fica sempre aquela assim: pô, o que é a área? A área é superfície, você passa a mão no quadro. E acaba que fica uma coisa muito circular, que, tipo assim, no final das contas, área é aquilo que você mede comunidade diária. Né? E aí, voltando pro cálculo, você só vai dar conta disso mesmo lá com a noção de integral. Então, porra, é aquele negócio, é um daqueles problemas que, assim, a solução disso aparece muito lá na frente para você recuperar. Então, de alguma forma, fica difícil de você falar de área, por exemplo, você ficar recorrendo à medida de área toda hora. Mas enfim. Mas essa questão das grandezas, digamos assim, básicas e as grandezas compostas, né? Então, a área é um comprimento vezes outro comprimento, é uma medida composta. Velocidade, né? Que é distância sobre tempo. E aí a gente vai tentando reduzir. As quantidades mais fundamentais são as mais difíceis de explicar. Sim. Como você explica o que é tempo? As pessoas têm uma noção, mas não tem uma explicação. E mesmo massa é uma grandeza básica. Massa, assim, tem muita discussão, porque o que a gente chama de massa é, ao mesmo tempo, a massa inercial e a massa gravitacional, que, por uma coincidência do universo, são iguais. Mas são duas coisas totalmente distintas. Eu sempre penso isso. Vocês entendem o que isso quer dizer? Assim, que a gente chama de massa, duas coisas. A massa inercial tem a ver com a lei de F igual a mA. A massa inercial é a dificuldade de alterar o estado de movimento de um corpo. Então isso é uma coisa intuitiva, né? Assim, você pega um caminhão e você quer tirar do zero e empurrar, difícil, é pesado.
né, meu negocinho aqui, assim eu mudo o estado de movimento dele. Ele estava parado e eu coloco andando, ou se ele estiver andando, eu só dou uma encostadinha e eu freio. Então, a massa inercial é isso, é essa dificuldade. É a capacidade de um corpo de resistir à ação de uma força. Que você aplica a mesma força, F igual a MA que diz, né? Você aplica a mesma força, quem tiver massa maior vai ter uma aceleração menor, com aquela mesma força. E a massa gravitacional é parecida mais com a carga elétrica, né? Então, assim, você tem um elétron... É a gravitação universal, que é G, N1, N2 sobre R2, né? E a força elétrica também, é uma constante K, Q1, Q2 sobre R2. Né? Então, assim, a carga mede o quanto um corpo atrai o outro eletricamente, e a massa mede o quanto um corpo atrai o outro pelas forças gravitacionais. Determina as órbitas, os planetas, as coisas caindo. Então, são coisas são duas grandezas diferentes. Mas e aí, como é que você explica isso, né, no ensino médio? Não, a massa é isso, mas também é aquilo. Né? É difícil esse conceito. Eu posso contar uma experiência que eu tive, foi no ensino médio, inclusive, que é uma coisa que eu levei para a minha prática. Foi, inclusive, de um professor de física, que ele contou no ensino médio, né? O jeito que os professores de física normalmente ensinam é recorrendo assim, a artifícios, como eu posso dizer, questionáveis, né? Aquelas frasinhas para decorar a fórmula, né? Um pouco quadrado, um pouco quadrado. Umas frases assim que, dependendo da pessoa, você fica até ofendido. Mas ele contou uma história que foi o motivo que foi ser engraçado, mas que eu levei para a minha prática, que foi para explicar o que significa medir, né? Porque eu, pelo menos na minha visão, dando aula, por exemplo, com sextona, né, sobre a vida, e eu achei muito mais importante, assim, eu acho que eles pegaram muito melhor quando eles entenderam o que significava medir. Porque se você sabe o que significa medir, o que você está medindo, eles conseguem abstrair. Porque você está medindo o tempo. Aí eu quero saber quanto tempo isso aqui demorou, você está comparando com algum tempo que você já conhece. Né? Isso aqui demorou o dobro do tempo, demorou o triplo do tempo. Então entender essa medida como comparação, eu acho que que para mim fez muita diferença na informação. E é uma coisa que eu vejo que levar isso, inclusive no Fundamental 1, no Fundamental 2, perdão, é uma coisa que me ajudou muito na minha prática. Só que a forma como ele contava era uma história de que ele chamava a pessoa, todo mundo pegava assim pra frente e colocava, fulano de tal foi jogar bola no Criciúma, aí ele foi no vestiário, aí conheceu o colega dele de turno, o Jamal. Aí o Jamal falou assim, pô, vou aqui tomar banho, relaxa que os banheiros são todos abertos, mas ninguém faz nada com ninguém. Aí ele tira a roupa assim, o colega vai, porque ele estava medindo, ele está comparando, entendeu? Essa é a história. Isso me marcou tanto. É uma coisa muito boa, né? Mas me marcou tanto. Que é uma coisa que eu me lembro na minha nova questão com ele nesses termos. Vocês estão na sextona, às vezes eu botei o garoto deitado assim, eu medi a largura dele, e essa é o que você falou. Eles entenderem o que é medir, e uma vez que ele entende isso, ele pode usar a unidade de medida que ele quiser. Que ele quiser, exatamente. Às vezes eu botei a gente fixa muito em usar a régua, mas você pode usar palitinho de fósforo. Eu usei o garoto, eu botei ele deitado na sala assim. Eu medi a largura da sala e ele deitando. Tá lá. E deu 5 macetes. E é legal que você pode perguntar para ele assim, o que vocês querem usar como unidade? O que vocês vão usar para comparar? E para a área, por exemplo, chega o que é metro quadrado? É um quadrado que tem um metro. E para ele isso começa a construir mais sentido. Assim, eu acho que é uma discussão interessante que normalmente não se... Pelo menos eu nunca vi ninguém fazendo isso na Fundamental 2. E aí, obviamente, é importante relacionar com outras coisas. A própria ideia de subunidade, que tem tudo a ver com o número racional e vai embora depois. Pega uma caneta Bic média, aí falta um pedaço. Isso. Como é que é essa Tem que discussão? cortar Falta um pedaço, Isso. né, que não é um número inteiro. Todas essas discussões, né, de medir. Isso. E fazer estimativa, né? Que é uma coisa que matemática na educação básica a gente não está acostumado a trabalhar. Tipo assim, quantas canetas vão caber nesse... Gente, assim, o livro do Moisés de Fauno, que é um livro que, assim, ame o odeio, né? Então tem alunos que odeiam profundamente, porque ele pode ser um pouco prolixo, né? E ele é muito formal na parte de matemática. Eu, pessoalmente, gosto muito, porque a parte prolixa é a parte que eu acho mais bacana, que é ele contando Galileu, quando descobriu, e Salviati, Simplício, vai contando essas coisas. E, gente, o que eu ia falar?
Entendi, total. O livro do... Da estimativa, o primeiro capítulo, tem assim, no final tem uma lista de exercícios. Aí tem assim, ordens de grandeza, que é exatamente fazer estimativas. Aí, qual a probabilidade de você inalar uma molécula de ar do último suspiro de Júlio César? Aí você ficar quantas moléculas de H2O, sabe? Assim, é bem interessante e assim, eu ficava enlouquecida com aquilo, eu achava muito difícil. E era uma frase, né? E eram todas estimativas, assim, qual o número de gotas de água no Oceano Pacífico? Como assim? Aí você tem que, né, quanto médio, quanto perto, é bem interessante. Isso é uma habilidade importante que na matemática, na educação básica, a gente trabalha só com procedimentos que dão o resultado exato, né? E às vezes isso é mais importante. E essa coisa da ordem de grandeza, para você não errar esses problemas, né, chegar lá no campo elétrico de 10 a 15, assim, você tem que ter qual é a ordem de grandeza que faz sentido. Aí você acha, qual a massa da formiga? 10 a 15 quilogramas. Está errada essa conta. Então, né, você criar um senso das ordens de grandeza é bem importante. Eu gosto muito de falar isso também, que a gente vai falar daqui a algumas aulas, quando eu falo do logaritmo. Porque o logaritmo é a ordem de grandeza da coisa. Sim. O logaritmo decimal, no caso, é a ordem de grandeza em relação à base 10, né? Então, e a gente quando fala de logaritmo, a gente não relaciona com isso, né? Assim, isso dá para sentir também aquelas propriedades do logaritmo. E quando você opera com o logaritmo, você está operando com as ordens de grandeza. Então, por exemplo, o que quer dizer? Você multiplicar uma coisa que a ordem de grandeza é 5 por uma coisa que a ordem de grandeza é 3. O resultado vai ter que ordem de grandeza? Você soma as ordens de grandeza. As propriedades do logaritmo, aquela que a gente aprende a decorar, elas querem dizer isso. Eu adoro logaritmo, assim. E eu acho que essa coisa de ordem de grandeza, a gente falou isso um pouco em análise 1, essa coisa de coisas muito grandes, coisas muito pequenas, né? Assim, é uma coisa que é super legal e que também não é explorada na educação básica. Pois tem várias coisas assim, o espectro de luz, né? Aí tem desde o comprimento de onda bem pequeno, aí passa pelo visível, tem todas as cores, e o que a gente vê pequenininho, aí tem, né, o comprimento de onda maior, infravermelho, ultravioleta, que são ordens de grandeza ali, então é bem bacana, porque é uma coisa que é visível, assim, tem uma parte que é visível e outra não é visível, é um de rádio, que hoje em dia o pessoal nem ouve tanto rádio. Micro-ondas que usa em casa para acender, para esquentar comida, então, né, como que a ordem de grandeza funciona, eu acho bacana. Beleza, pessoal? Só um comentário sobre essa questão do logaritmo. À medida, ao mesmo tempo, durante a graduação, eu ficava meio suspeito em relação a isso, mas assim, quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que ela defende que logaritmo é uma coisa que tem que trabalhar no Fundamental 2, né? Dá para trabalhar desde a educação básica. E eu ficava tipo assim, cara, como? E aí, trabalhando, cara, tem muito espaço para isso. Você vai falar de operações inversas, né? Você não precisa, obviamente, chegar nas regras, mas você dizer que existe, eu acho uma coisa que, quando a criança for ver lá no ensino médio, o logaritmo pela primeira vez, ela não vai ter medo, né? Porque ela sabe, eu aprendi a operação de potência, ela não é comutativa, então eu posso perguntar do cara de cima, eu posso perguntar do cara de baixo. Eu já estudei sobre o cara de baixo, eu vou estudar sobre o cara de cima. E acho que fazer essa conexão é uma coisa que... É o logaritmo e a radiciação. Né, que são os dois inversos da compensação. E comentar sobre isso eu acho muito legal. Então, mas às vezes quando a gente fala isso, fala coisas assim, eu até defendo, que é uma coisa análoga a isso, que a gente deveria estudar cálculo no ensino médio. Mas quando eu falo isso, não é porque a gente está muito acostumado, quando pensa em certo conteúdo, a gente pensa nas técnicas. Então, quando eu falo estudar cálculo, não é as técnicas, é a ideia de variação média, é isso que a Tereza falou agora, que eu falei também na aula passada. Qual é a ideia básica do conceito de derivada? Você tem uma grandeza que depende da outra, você dá um acréscimo em uma, e como esse acréscimo, uma variação, como a variação de uma grandeza afeta a variação da outra grandeza. Isso é uma ideia de derivada. Então, não é tipo, qual é o derivado do cosseno, não é isso, entendeu? Acho que esse exemplo do logaritmo... E até voltando a essa ideia de incerteza, né? Se a derivada é grande no ponto e a incerteza é pequena na grandeza que você está medindo, a incerteza na outra grandeza fica grande, porque não tem nada. Se ela é uma função constante, pode variar quanto for,
for, que, né, se for. Então, tem todas essas sutilezas Como você que você não propagaria a precisa, multiplicação? pois é, não precisa chegar no detalhe de como faz a conta, mas o conceito, varia muito aqui, varia pouco aqui, varia muito lá, varia pouco, não varia nada. Então, né, eu acho que tem um monte de coisa para você ver no ensino médio. Aliás, até falando que o Paulo perguntou antes de começar sobre a avaliação, eu acho que a avaliação, a nossa avaliação da disciplina, além daquelas questões, eu acho que tem que ser isso, vocês pensarem em propostas como essa do ensino médio ou do ensino fundamental, tá? As coisas que a gente vai ver aqui. E aí a gente vê se vocês escrevem, apresentam aqui, mas eu acho que tem que ser isso. Né? Tem um monte de ideias, assim, mas não é pensar em proposta do ensino médio considerando o currículo do ensino médio. Um novo currículo, tá? Outras coisas, beleza? O que vocês acham? Tudo isso que a gente está falando aqui está gravado, já é bizu para esse trabalho. Beleza, pessoal? Certo? Então, olha só. Para fechar essa parte aqui, só quero. Posso apagar esse desenho. Desenho horrível, esse desenho tem todos os livros de análise. Depois vocês podem arrumar um desenho melhor, inclusive tem esse PowerPoint aí. Eu quero só comparar com a definição de limite, tá? Que é parecida, mas é diferente. Então, eu estou escrevendo, na verdade, definições completas só para justamente fazer essa comparação. Eu vou explicar o que é esse delírio. Beleza? Então, comparando essas definições, a gente percebe que elas têm uma estrutura muito parecida. Eu sempre falo que essas definições elas têm uma melodia parecida, mas uma letra diferente, porque elas falam coisas diferentes, elas têm o mesmo ritmo, tá? Então, chamando a atenção para que diferenças são essas. Aqui na definição de continuidade, a gente tem x0 pertencente a D. Então, isso quer dizer, esse D é o quê? O domínio da função. Então, isso quer dizer que a gente, para falar que a função é contínua num ponto, esse ponto tem que pertencer ao domínio. A função tem que estar definida no ponto. Beleza? Tá? Então, por exemplo, um exemplo clássico. Essa função aqui, ó, 1 sobre x, tranquilo? Essa função aqui, ela é contínua. Tá? Às vezes em cálculo 1 a gente aprende que ela é descontínua, mas ela é contínua. Por quê? A interrupção que o gráfico dessa função tem é no ponto x igual a zero. Esse ponto x igual a zero não pertence ao domínio. Beleza? Então não faz sentido falar. Só faz sentido falar se a função é contínua ou não num ponto pertencente ao domínio. Tranquilo? Por quê? Porque o conceito de continuidade, o que ele quer dizer é o seguinte, que pontos próximos são levados em pontos próximos, ou seja, melhor dizendo, pontos próximos de x0 são levados em pontos próximos de f de x0. Beleza, pessoal? Então, o ponto no qual você fala se a função é contínua ou não, tem que ser um ponto onde a função está definida, um elemento do domínio, beleza? E para o limite não, tá? Para o limite, isso tem vários motivos, né? Assim, por que é assim? Porque se não fosse assim, basicamente, outros teoremas iam valer, não iam valer esses mesmos teoremas, tá? Certo? Tranquilo? Então, e no limite não. Por isso que aqui eu tenho x0 pertencente a D
E aqui eu tenho x0 pertencente a B'. O que é esse B'? B' é o conjunto, eu vou explicar, dos pontos de acumulação de D, beleza? Certo? O que é um ponto de acumulação? Basicamente, informalmente falando, a ideia de ponto de acumulação é um ponto que está grudado naquele conjunto, mas ele pode não pertencer ao conjunto, tranquilo? Certo? Então, é o caso aqui dessa função y igual a 1 sobre x, certo? Qual é o domínio dessa função? O domínio... Nossa, eu estou totalmente impactada dessa função ser contínua, porque para mim eu olho para ela, ela é claramente descontínua, né? Porque x igual a 0 não conta, e para mim não contar. Exatamente. E a gente, enfim, mas isso tem uma razão de ser, isso ser definido assim, porque para falar de continuidade, então, não é que não pudesse ser definido assim, mas isso teria outras consequências, outros teoremas valeriam, isso que eu falo. E se fosse módulo de 1 sobre x, se o do lado de cá fosse para cima também? Módulo também seria descontínuo. Seria contínuo? Seria descontínuo, não seria descontínuo não seria contínuo nem descontínuo. Não posso falar de continuidade naquele ponto, entendeu? Então não é que ela é contínua, você não pode falar. Ela é contínua. Isso. Agora você tem que confundir mais ainda. Não, As duas eu falei errado. As duas X são igual a contínuas. As duas são contínuas, é que eu falei errado. Porque x igual a 0 Não faz parte. Então, o domínio dessa função Não faz sentido falar. não faz sentido falar. Se fosse módulo também, as duas seriam contínuas, tá? É porque eu falei errado hoje, por isso que se confundiu. As duas são contínuas, porque o que importa é que esse x0 igual a 0, o domínio é isso aqui, tranquilo? Esse R asterisco é R menos o 0, tranquilo? O x0 igual a 0 não pertence a esse domínio, tranquilo? Certo? Então eu não posso falar que a função é descontínua em 0. Eu só posso falar se ela é descontínua em Mas domínio. ela 0 não pertence ao domínio porque diverge do domínio? Não, porque eu não tenho como definir 1 sobre x com x igual a 0, entendeu? Você poderia definir, né? Aí, qualquer função que você definir ficaria descontínua. Eu poderia escrever aqui, tá? Infinito, toda vez que der um infinito, aí não pode definir, aí ele Não, eu poderia definir assim, por exemplo. Vou botar uma coisa aqui qualquer. Beleza? Eu estou definindo a função. não, aí é claramente descontínuo. Agora é descontínuo, exatamente. Tranquilo? Mas se eu definir só assim, essa função, vou até chamar de diferente, essa função f aqui, ela está definida no 0, porque eu defini, então, a força, digamos assim, beleza? Então, beleza, essa é descontínua, tranquilo? Certo? Agora, essa aqui não está definida no 0, então, porque do jeito que ela está escrita aqui, ela não está definida no 0, beleza? Tranquilo? Então, essa aqui, ela é contínua, certo? Porque, veja bem, quando eu falo que a definição de continuidade, eu estou escrevendo assim, ela é descontínua em um ponto, ela é descontínua num ponto tal. Quando eu falo que a função é contínua, quer dizer que ela é contínua em todos os seus elementos do seu domínio, beleza? Então, essa aqui é contínua, porque ela é contínua em todos os elementos do domínio, beleza? E agora? Na física a gente usa direto, tem uma descontinuidade do x igual a 0 que é diverge, né? Isso. Fala isso o tempo todo. A gente conversou muito sobre isso em análise 1, né? Essa coisa da gente pensar na função só como expressão analítica, né? Você esquece do domínio e, por exemplo, sei lá, f de x igual a x. Quando você pensa nisso, você pensa direto na reta. Mas depende do domínio. Essa função pode estar definida, o domínio dela pode ser nos inteiros, né? Ao invés da reta vai ser um monte de pontinho, assim. Entendeu?
Então sempre depende sempre do domínio. Porque a função para a gente em matemática é composta por 3 elementos, que é o domínio, contra-domínio e a lei de associação. Então, você pode ter uma mesma lei de associação com domínio diferente, e aí é outra função. É que na física o domínio e o contra-domínio ficaram perdidos, chegaram até o bloco A, entendeu? Eles têm o caminho do bloco B para o bloco A. Não, mas na matemática também, pô, na escola então. Isso. Mas e agora? Fechou? Não, que a gente nunca pensa em domínio e contra-domínio, a gente pensa só na associação de um com o outro. E aí... Mas então, eu queria escrever aqui, tá? Essa aqui, tá? 1 sobre x, que é uma função. Ela é uma função definida assim, beleza? Então o que vai acontecer? O ponto x0 igual a 0 não pertence a esse domínio, mas ele é um ponto de acumulação do domínio. Tranquilo? Um ponto de acumulação, como eu disse, é um ponto que está colado no domínio. Certo? Tranquilo? Faz de conta, deixa eu dar outro exemplo aqui. Se o domínio da função fosse o intervalo 0, 1. Tá legal? Certo? O 0 é um ponto de acumulação desse conjunto, porque ele não pertence ao conjunto, mas ele está colado no conjunto. Agora, o menos 1 não é um ponto de acumulação desse conjunto, beleza? Porque ele está separado, ele está isolado do conjunto. O contrário de ponto de acumulação é ponto isolado. Tá legal? Tranquilo? Certo? Então, para falar de limite, você não precisa ter um elemento domínio. Você pode falar do limite no ponto de acumulação. Tranquilo? Por isso que essa função aqui, voltando, aquela função ali, eu não posso falar que ela é contínua em 0, mas eu posso falar do limite quando o x tende a 0, por exemplo, vou botar pela direita aqui. Na verdade, aqui não é nem esse limite, tranquilo, pessoal? Tá? Certo? E isso se reflete aqui na definição da seguinte forma. Quando eu escrevo isso aqui, ó, esse negócio aqui, o que isso quer dizer? Olhando só para esse lado aqui, para essa parte aqui. Isso aqui quer dizer que x pertence a um intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, tá beleza? Tranquilo? Mas quando eu escrevo esse 0 menor que isso aqui é uma forma, na verdade, abreviada de dizer que esse negócio aqui é diferente de 0, tá? Certo? E se esse módulo aqui é diferente de 0, isso quer dizer o quê? Que x é diferente de x0, concorda? Porque a única maneira disso aqui dar 0 é x ser igual a x0. Tá legal? Beleza? Então o que isso quer dizer? Quando eu calculo o limite, eu não olho limite com x tendendo a x0, beleza? Certo? Eu não olho para o que acontece no x0. Eu olho apenas para o que acontece próximo de x0. Tranquilo? Certo? Porque quando eu falo de continuidade, eu quero olhar para a relação entre o x0 e os pontos próximos dele. Quando eu falo de limite, eu quero falar de tendência. Então, não importa o que acontece no próprio x0. Beleza? Só o que acontece nos pontos próximos dele. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, por exemplo, se eu fizer um desenho assim, ó, e outro assim, vamos botar o x0 aqui, x0 aqui, tá? Essa função, vou botar um outro ponto aqui, ó. Essa função aqui é descontínua do x0, concorda? Mas o limite dela existe, certo? Que o limite dela é isso aqui. Tá de boa? Essa função aqui é contínua em x0 e o limite dela também existe. Tá beleza? Então, quando eu falo de limite, não importa o
que acontece no ponto. A função pode ser contínua, pode ser descontínua, pode nem estar definida. Está de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Então só alguma pergunta sobre isso? Érica, tá de boa? Tá. Então é só mais uma coisa, que é um teorema que a gente vai usar. Posso apagar tudo? Deixa eu ver que horas são. 3 minutos. Tá. Beleza. Daqui a pouco a gente faz um intervalo. Pode apagar tudo, né? Tá. É um teorema de continuidade que a gente precisa dele para demonstrar o teorema do valor médio, tá? Que é o seguinte. Esse teorema é chamado teorema de Weierstrass, algumas vezes, mas eu estou escrevendo isso aqui só porque a maneira como ele é conhecido, que eu já falei também, eu acho babaquice esse negócio de chamar de teorema pelo nome da pessoa. Eu acho que isso fortalece aquela visão que a gente está criticando. Tipo assim, nunca é uma pessoa que inventa um negócio sozinho. Então muitas vezes não reconhece. É uma coisa que vem, especialmente quando são relações de gênero e de raça, né? Assim, é sempre o homem branco que leva o crédito. Então eu não gosto de chamar teoremas por nome de pessoas, mas é o nome que ele é reconhecido em geral. E esse teorema ele diz o seguinte: eu tenho uma função f de d em R contínua. Em análise 1 a gente demonstrou esse teorema, que a gente não vai demonstrar, porque levaria tempo. E esse domínio D limitado e fechado. Tá? Então F tem um máximo e um mínimo. Está beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá legal? A gente não vai demonstrar esse teorema, mas eu só vou fazer desenho para ilustrar o que ele quer dizer, sobretudo o que ele não quer dizer. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma função contínua definida, e aí já entrando naquilo que está ali no PowerPoint, tá? Quando a gente tem uma função contínua definida no intervalo ilimitado e fechado, certo? Então eu tenho que definir a função nas extremidades desse intervalo, beleza? Tranquilo? Essa função, como eu tenho que amarrar ela nas extremidades, porque se fosse um intervalo aberto, ela poderia não estar definida nas extremidades, beleza? Certo? Mas como eu tenho que amarrar ela nas extremidades, o gráfico dela vai ser alguma coisa assim. Tranquilo? Então, necessariamente, ela vai ter um maior valor e um menor valor. Tá? Um máximo e um mínimo. No caso desse exemplo aí que eu desenhei, onde está o mínimo? O mínimo assim, é o mínimo absoluto, tá? Que eu estou falando. É o menor valor que a função atinge. O mínimo dela está aqui. Tranquilo? Certo? Que pelo desenho que eu fiz, esse mínimo dela, que está nesse ponto aqui, x1, ele é um valor onde a derivada é zero, concorda? Beleza? Mas o máximo dela ocorre aonde? O máximo ocorre na extremidade do intervalo. Certo? Então esse máximo aqui, esse valor aqui, vamos chamar de y1 e y2, vão ser o máximo e o mínimo. Tranquilo? Beleza? Se fosse uma função constante, não ia ter máximo. Não, mas daí é tudo máximo e mínimo. Então todos os pontos são máximo e mínimo. Então o máximo e o mínimo que eu vou em relação aos
não tem infinitos pontos de máximo e mínimo, entendeu? Eu poderia ter dois só, eu poderia ter uma função, poderia ter uma coisa assim, ó. Entendeu? Aí tem dois pontos de mínimo, que nesses dois pontos, naqueles pontos a função atinge o seu menor valor. Beleza? Tá de boa isso? Tá? Bom, e por que tem que ser limitado e fechado? Porque se ele não for limitado, se ele for só fechado, claramente isso não vai acontecer, a função pode ter infinito, tá? Certo? E se ele for limitado, mas não for fechado, vamos desenhar aqui no intervalo aberto. Como eu desenho no intervalo aberto, eu não preciso, como eu fiz aqui, definir a função nas extremidades. Ela não está definida nas extremidades. Então eu poderia ter uma bolinha aberta de um lado, mas eu poderia ter uma assíntota desse lado. Beleza? Então essa função aqui, na verdade, não tem máximo nem mínimo. Do jeito que eu desenhei aqui, não tem máximo nem mínimo. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo? Então por isso que as hipóteses do teorema tem que ser essa, tá? Ele tem que ser limitado e fechado. Uma prática que eu sempre gosto de fazer na aula, quando a gente demonstrando qualquer teorema, é dar contra-exemplo das hipóteses, para mostrar por que as hipóteses têm que ser assim, tirar aquela hipótese e deixa de valer. E eu acho que muitas vezes em matemática a gente enuncia o teorema e demonstra, entendeu? Mas isso não dá uma compreensão mais completa do teorema, beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá de boa? Eu falei que ia ser uma revisão, mas graças a Tereza não foi uma revisão para vocês, viu? A gente aprendeu coisas novas. Tranquilo, pessoal? Então vamos passar daquela parte ali um pouco, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, certo? Então, olha só. Vamos lá. Vamos olhar primeiro para a primeira frase ali, tá? Uma função tem um máximo e um mínimo local em x0 quando f' de x0 é igual a zero. Que é uma coisa que a gente mais ou menos aprende assim em cálculo 1, concorda? Tá? Então a gente vai desconstruir um pouco isso, certo? Porque essa frase eu escrevi de uma maneira bem imprecisa, mesmo de propósito, porque eu acho que em cálculo 1 ela é colocada de uma maneira bem imprecisa, tá? Então, essa coisa de a derivada ser igual a zero, eu acho que muitas vezes ela fica em cálculo 1 quase como se fosse um sinônimo de ter máximo e mínimo, e não é isso. Tranquilo? Certo? Tá? Então a gente vai esmiuçar um pouco isso. A mesma coisa, a derivada crescente, a função crescente com a derivada positiva. Tá? Em que situações isso acontece? Então, por exemplo, até aqui nesse exemplo que eu coloquei, esse ponto aqui é o máximo e a derivada não é zero, porque a derivada não está definida nesse ponto. Tranquilo? A gente só define a derivada, como a derivada é um limite, né? A gente só define a derivada quando tem limite pela direita e pela esquerda. Então, nesse ponto aqui, que é a extremidade do intervalo, a derivada não existe nesse ponto, né? Beleza? E mesmo assim, ele é um ponto de máximo, concorda? Certo? Ou se a gente definir a função, se a gente escrever a função módulo, esse ponto aqui é um ponto de mínimo e a derivada não é zero porque ela não está definida. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Então vamos lá. Vamos ver as definições de extremos locais e de crescimento. Tá. Então falando primeiro de extremos locais. Tá. Então essa frase aí, se f é diferenciável em x0 e f de x0 é igual a zero, então x0 é um extremo local, que é o máximo ou mínimo, com um ponto de inflexão, certo?
Tranquilo? Que a gente aprende mais ou menos isso em cálculo 1, tá? Não é isso? Quando a derivada primeira é zero, ou é máximo, ou é mínimo, é ponto de inflexão, concorda? Tá? A gente vai ver que não é bem assim. Quer dizer, a gente vai ver um exemplo de uma função que tem derivada igual a zero, e aquele ponto não é nem máximo, nem mínimo, nem ponto de inflexão, tá? Aqueles exemplos que eu gosto. Não, tudo sem a ordem. Voltaremos mais tarde. Tá? Então vamos ver as definições de extremos locais. Como eu estava falando antes, às vezes eu acho que vocês podem concordar ou discordar, quero até ouvir o que vocês acham disso, que do jeito que a gente faz derivada em cálculo 1, cria uma associação muito forte em ter máximo e mínimo e a derivada ser zero, e f' de x igual a zero. Tranquilo? Tá? Mas a definição de máximo e mínimo não é amarrada com a definição de derivada. Tá? Tipo esse módulo aqui, ele tem um mínimo e não é derivado. Tá beleza? Certo? Então, não preciso escrever isso no quadro, não, pode ficar no PowerPoint. Essa história do PowerPoint, eu já falei, eu preparei esse PowerPoint durante a pandemia. Aí eu continuei usando meio por preguiça. Só que eu acho que é ruim, às vezes escrever no quadro tem um efeito diferente na aprendizagem das pessoas, né? Do que simplesmente olhar no PowerPoint, né? E sobretudo para as demonstrações, eu acho que é melhor escrever no quadro do que olhar no PowerPoint. Mas a definição tudo bem, manter ali, né? Então, olha só, aquele primeiro item lá. Quem quer dizer ser um máximo absoluto? Como eu estava falando agora há pouco da Tereza, o máximo absoluto, se naquele ponto ele atinge o maior valor da função. Tá tranquilo? Certo? Aquele item 1 ali. Então, se x0 é um ponto de máximo absoluto, quando f de x0 é maior ou igual que f de x para todo x pertencente a d. Tá de boa? Certo? Repara que a pergunta da Tereza, a função constante se enquadra nisso aqui, tá? Se eu tiver uma função constante, todos os pontos são pontos de máximo absoluto. Tá claro? Certo? Eu coloquei uma hora ou igual ali. Tá de boa? Certo? Tranquilo? E a mesma coisa o mínimo absoluto, tá? Ele é um ponto de mínimo absoluto se o valor da função daquele ponto é o menor valor atingido pela função. Mas aí, no caso, se eu tenho uma função constante, em todos os pontos ela é máxima e mínima? Isso, todos os pontos são pontos de máximo e mínimo. Entendeu? Porque todos os pontos satisfazem pela definição. Concorda? Que a definição é menor ou igual. Aí, o contrário, se você tem uma função que todos os pontos são de máximo e de mínimo, necessariamente ela é uma função constante? Esses eu acho que sim. Sim. É o problema inverso, né? Sim. Tem a coisa ela está definindo um grupo desconexo, mas aí ela não é uma função constante. Ela diz assim, é uma constante aqui, uma interrupção no meio. Aqui esses aqui são só de mínimo e esses aqui são só de máximo, entendeu? Beleza? Certo? Então acho que sim, deveria falar. Tá de boa isso? Aí posso apagar isso aqui. Esse teorema aqui que eu botei, eu peço guardem ele na cabeça, que a gente vai precisar dele daqui a pouco, nem sei se vai ser hoje isso, que a gente vai demonstrar o teorema do valor médio, tá? Beleza? Só nesse momento que a gente vai precisar desse teorema aqui, por isso que eu escrevi ele. Beleza? Certo? Então eu vou apagar, mas só guardem essa informação. Então olha só, e um ponto de máximo e mínimo local é quando aquele valor é um máximo só numa vizinhança do ponto, não no domínio inteiro. Tá tranquilo?
Então, quando eu tenho, por exemplo, uma função aqui assim, beleza? Certo? Esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse aqui de x1, esse aqui de x2. Vamos chamar esse aqui de x2, esse aqui de x3. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Esse x2 aqui, ele não é um ponto de mínimo absoluto, concorda? Porque ele não é o menor valor atingido pela função inteira em todo o seu domínio. Tá legal? Mas eu consigo uma vizinhança, um raio R em torno dele, por exemplo, pode ser esse raio R aqui. Nesse raio R aqui, ó, quando eu restringo a função a esse raio R, eu estou olhando só para esse pedaço do gráfico aqui em azul, concorda? Beleza? Aí, nesse pedaço do gráfico, ele é o mínimo. Tá tranquilo, pessoal? Certo? Então, essa é a ideia de mínimo local e máximo local. Da mesma forma, esse ponto aqui, ele não é o máximo absoluto, porque o máximo absoluto é esse. Tá legal? Então, ele é o máximo local. E esse aqui também é o máximo local, tá? Certo? Porque os pontos próximos, eu consigo uma vizinhança em torno dele, de tal forma que naquela vizinhança ele é o maior valor, mas ele não é o maior valor no domínio inteiro. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Então, essas são as definições. Então, eu só queria destacar uma primeira coisa, que essas definições não são amarradas com a definição de derivada. Mas aí a gente olha qual é a relação disso com a derivada se reserva. Tá? Aí, beleza, vamos demonstrar esse teorema. Se x0 é um extremo local e f é diferenciado em x0, então f de x0 é igual a zero. Beleza? Repare que a implicação tem uma direção. A recíproca desse teorema não é verdadeira. Tá legal? Certo? Além disso, além da recíproca não ser verdadeira, a função ser diferenciável está na hipótese. Tá beleza? Tranquilo? Que é tipo um módulo. Tá legal? Certo? Ele é um ponto de mínimo, mas quer dizer, pode ser um ponto de máximo e não ser diferenciável. Tá beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, como é que é a demonstração desse teorema? Eu vou escrever a demonstração aqui. Eu vou escrever a demonstração aqui, rascunho, que essa é a grande vantagem de ter um PowerPoint, porque aí depois ela vai aparecer organizadinha ali, tá? Então eu vou escrever aqui rascunho. Então, primeiro, só para deixar claro, quais são as hipóteses desse teorema? X0 é um ponto de extremo local. E F é diferenciado, ou seja, a derivada existe. Então eu vou usar o fato que a derivada existe. Eu não vou concluir que a derivada existe. Beleza? Tranquilo? Então, como a derivada existe usando essa hipótese, tá tranquilo? Eu posso escrever isso aqui, tá? Porque por hipótese esse limite existe. Tá de boa isso? Certo? Agora eu quero concluir o quê? Eu quero concluir que esse A aqui é igual a zero. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Certo? Além disso, eu sei, a outra hipótese é que ele é um ponto de extremo local. Tá? Só para fazer a demonstração,
digamos que ele seja um ponto de mínimo, tá? Essa palavra digamos aqui, a gente usa em demonstrações matemáticas, ela é a mesma coisa que eu falar sem perda de generalidade, tá? Que é o seguinte, quando eu faço uma demonstração, eu não posso particularizar, né? Eu não posso usar uma hipótese menos genérica do que aquela que está estipulada aí no teorema, tá? Só que isso aqui, aparentemente, particulariza, então eu perco generalidade, né? Porque ser mínimo é mais particular que ser extremo local, porque extremo é mínimo ou máximo, tá? Só que é sem perda de generalidade, porque o outro caso, que é ser máximo, é análogo. Então eu não preciso demonstrar os dois. Porque eu sempre falo que é legal a gente aprender o jargão daquela área, né? Assim, porque às vezes eu lembro quando eu entrei na graduação, os professores falavam coisas, e falavam, o que isso quer dizer? Que é um jargão específico, né? Assim, o outro que é a menos isomorfismo. Eu lembro quando eu fiz álgebra 1, o que é isso, a menos isomorfismo? E os professores falavam aquilo, enfim, por isso que eu acho que é importante explicar, mas beleza, pessoal, tá de boa isso aqui. Então, digamos que ele seja o mínimo, tá? Então, como ele é o mínimo, vai existir um raio R maior do que zero, tal que f de x0 é menor ou igual que f de x para todo x, tal que, beleza, pessoal? Aquela definição de ponto de mínimo local ou mínimo relativo que estava no slide anterior. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Então agora, vamos olhar para esse limite aqui. Então, como eu sei que esse limite existe, porque por hipótese a função é diferenciável, então isso quer dizer que os limites laterais existem. Na verdade, a derivada é definida assim. A gente só define derivada com um ponto anterior, justamente para ter a direita e a esquerda. Tranquilo? Tá? Então, disso aqui vai seguir a seguinte consequência. Que eu vou ter que esse A tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Certo? Então os limites laterais são iguais a esse valor de A, que é o valor da derivada, tá legal? Tá? E agora eu quero concluir que esse A é igual a zero. Tá? Aí o que vai acontecer? Se eu olhar para esse limite pela direita, por exemplo, eu vou ter e eu vou olhar para esse limite, para esses valores de x menos x0 menores do que r, que eu posso restringir isso, porque quando eu falo de limite, eu quero olhar para os pontos perto de x0. Tá tranquilo? Então, eu posso restringir para os pontos que estão a uma distância de x0 menor do que r, concorda? Beleza? Então, o que vai acontecer? Para esses pontos aqui, qual é o sinal desse numerador? Olhando para isso aqui, ó. Esse aqui é um ponto de mínimo. Então, qual é o sinal desse numerador aqui? Positivo. Positivo, perceberam? Porque se ele é um ponto de mínimo, positivo não, é maior ou igual a zero. Tá de boa? Certo? Tá? Na verdade, eu estou olhando o limite pela direita, tá? Estou olhando esse aqui. Então, quando eu estou olhando o limite pela direita, eu vou escrever aqui embaixo. Eu tenho isso aqui, ó.
Tranquilo, olhando esse limite pela direita aqui, tá de boa? Certo? Então, eu vou ter que esse numerador vai ser maior ou igual a zero, tá de boa? Certo? Por quê? Porque ele é um ponto de mínimo, tá beleza? E esse denominador vai ser o quê? Maior ou igual a zero, porque eu estou olhando o limite pela direita, tá tranquilo? Certo? Quando eu vou olhar o limite pela esquerda, o que vai acontecer? Esse numerador aqui continua sendo maior ou igual a zero, concorda? Porque o valor de f de x é menor ou igual que todos os outros valores de f de x dentro daquela vizinhança. Tá certo? Mas esse denominador ele vai ser o que agora? Isso, porque eu estou olhando o limite pela esquerda. Então esses valores de x estão à esquerda de x0. Então esse valor aqui vai ser negativo, concorda? Tranquilo? Tá? Então, como esses valores aqui são sempre positivos, que eu tenho positivo por positivo, eu vou concluir que o limite pela direita vai ser positivo. Vai ser positivo não, vai ser maior ou igual a zero. E o limite pela esquerda vai ser menor ou igual a zero. Mas eles são iguais, certo? Então a única possibilidade é ele ser igual a zero. Tá de boa isso? Certo? Fez sentido? Tá? Eu vou fazer um desenho. Posso fazer um desenho aqui? Vai lá. Obrigado por pilotar. Olha só, eu tenho uma situação tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto de mínimo, concorda? Mínimo local. Depois a função pode fazer um monte de coisas, tá? Mas eu quero olhar só para isso aqui dentro de uma vizinhança de raio R. Isso aqui é o que eu estou chamando de x0, tranquilo? Beleza? Quando eu olho para essa razão aqui, o que essa razão é? É a taxa de variação média. Tá legal? Então, eu estou falando de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, aqui é o ponto x0. Eu marco um ponto x aqui, concorda? E aí eu vou olhar, eu estou olhando, quando eu faço isso aqui, eu estou olhando para a inclinação dessa reta. Tá legal? Certo? Quando eu estou à direita de x0, essas retas aqui vão ter sempre inclinação maior ou igual a zero. Concorda? Quando eu olho à esquerda de x0, essas retas aqui vão ter inclinação sempre menor ou igual a zero. Tá legal? Então, esse desenho que eu estou fazendo aqui representa exatamente essa conta que eu fiz aqui. Tá de boa? Certo? Só que quando eu faço x tender a x0 pela direita e x tender a x0 pela esquerda, as retas que estão pela direita, que estão com inclinação maior ou igual a zero, vão coincidir com as retas que estão à esquerda, que tem inclinação menor ou igual a zero. A única maneira de isso acontecer, porque elas vão coincidir num único valor, que é esse A, que é o valor da derivada. A única maneira disso acontecer é o A ser igual a zero. Certo? Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Porque eu demonstrei que esse número é maior ou igual a zero e é menor ou igual a zero ao mesmo tempo. Então ele tem que ser igual a zero. Certo? Fez sentido? Então aqui tem a demonstração escrita, bonitinho. Tá? Certo? Tranquilo? Tá? Então só mais uma coisa antes da gente ir para o intervalo. As afirmações são verdadeiras ou falsas. Vou só dar spoiler, porque eu já falei isso, tá? As duas afirmações são falsas. Concorda? Porque olha só, qual é a primeira afirmação? Eu fui bastante enfático aqui quando eu disse que ser diferenciável está na hipótese. Tá? Repare que na demonstração do teorema
Eu usei o fato de que f é diferenciado, eu não concluí que f é diferenciável. E nessa afirmação lá eu coloquei ser diferenciável na tese. Tá? Então, se x é um extremo local, eu posso concluir que a função é diferenciável? Não. Qual é o contra-exemplo? Módulo. Ah, já tem outro ali. Então, qual é o contra-exemplo? Módulo. Beleza? Tranquilo? Certo? Aí o item B. Se f é diferenciável e a derivada é zero, então ele é o extremo local, esse item B é a recíproca do teorema anterior, que nós vimos, está de boa. Também é falso o contra-exemplo canônico é a função cúbica. É legal que eu tenho a reta tangente horizontal, mas não é máximo nem mínimo, ele é um ponto de flexão. Está tranquilo? Certo? Que é falso. Agora, esse item C, que é o mais legal. Tá? A função é diferenciada no x0, a derivada é zero, então é extremo local ou ponto de inflexão. A gente vai ver que não. Tá? Certo? E é isso aqui que a gente aprende em cálculo 1, esse item C, né? Assim, se a derivada primeira é zero, é máximo, mínimo ou ponto de inflexão. E aí tem que olhar para a derivada segunda, que também não é bem assim. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? E aí, fez sentido? Tá legal? Então, na volta do intervalo, vamos ver um contra-exemplo desse item C, que é um contra-exemplo super legal. Que é aquilo que eu chamo de funções não tareias, tá? Que a gente trabalha em geral com Ele faz funções. suspense, Ele faz o suspense. Mas vocês já conhecem essa aqui, não é? Beleza? Então, 10 minutos.